Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos que Desafiam. Sou Carol Viegas, líder de marketing aqui na Top2U e serei a condutora do bate-papo que promete desafiar e afiar as lideranças do mercado corporativo. Em um cenário onde 83% dos líderes de recursos humanos dizem que o desenvolvimento de talentos é uma prioridade, segundo a Deloitte, por que ainda vemos programas engessados descolados do contexto de vida dos colaboradores? Pois é, já comecei com uma pergunta capciosa, porque por aqui nós teremos mais um episódio para provocarmos reflexões, discussões e transformações que poderão mudar o seu dia a dia. E para inspirar, acrescento um outro questionamento. Você já parou para pensar como as maiores organizações do mundo estão transformando o desenvolvimento de pessoas em uma vantagem competitiva real? Se a resposta não vem de bate-pronto na sua cabeça, fique tranquilo, porque nós estamos aqui para ajudar a formular respostas que poderão mudar o seu dia a dia e construir estratégias mais efetivas de desenvolvimento de pessoas. E para isso convidamos duas pessoas com know-how nessa área, para nos apoiar na construção dessas respostas, já que a gestão de pessoas está cada vez mais alinhada com as expectativas, as vivências e os objetivos que essa pessoa tem dentro e fora da organização. E sem mais delongas, lhes apresento Maria Isabel de Azevedo, que tem sólida experiência em recursos humanos na área de alimentos e bebidas, onde desenvolveu programas inovadores de desenvolvimento humano. Apaixonada por potencializar talentos, ela transforma desafios corporativos em oportunidades de crescimento e atualmente ocupa a posição de diretora de talento e cultura na Nestlé. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com vocês, ao lado da Mari, ao seu lado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E junto conosco nós temos Mariana Clark, psicóloga especialista em luto, perdas e saúde mental. Ela trocou o crachá executivo, passando por Oi, Natura e TV Globo, pela escuta acolhedora da dor humana. Hoje atua em escolas e empresas promovendo conversas profundas sobre sofrimento, empatia e humanização. Integra a equipe de psicólogos em Brumadinho, focado em crescimento pós-trauma, atua diretamente com lideranças da diretoria da reparação da Vale. Sua missão? Cuidar de quem cuida, nos momentos mais difíceis da vida. Sejam muito bem-vindas e agora quero convidá-las para se apresentarem nas palavras de vocês. E começo com a Bel. Obrigada, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, eu sou Isabel, eu sou a esposa do Rogério, a mãe do Lucas e do Thiago, e eu sou a mãe da Mila, que tem 4 patas. Então, Deus não me deu uma menina, eu fui buscar uma menina, adotei uma cachorra. E acho que vocês já podem perceber, eu sou uma pessoa muito família. Eu comecei na Nestlé como estagiária, e eu brinco que eu sou a prova viva de que na Nestlé tem muita carreira. E posso falar um pouquinho, eu atuei em diferentes áreas dentro da Nestlé, dentro do RH. Fui ver o que é fora do RH também, que eu acho muito importante os profissionais de RH terem esse conhecimento de negócio para atuarem, né, e se tornarem profissionais completos. Atuei como business partner, né, essa gerência de RH para diferentes negócios, e hoje estou nessa área corporativa responsável por toda a parte de talento, cultura, então desenvolvimento, treinamento dentro da Nestlé Brasil. E é um desafio incrível. Eu brinco que a gente se diverte dentro do time e a gente busca inovar sempre. Vou trazer aqui algumas dicas também para vocês. Vai ser um prazer. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. Eu sou mãe de 3. Tenho uma de 15, um de 13 e um pequeno de 7 anos. E eu acho que me apresentar sem crachá, Carol, eu acho que assim depois que eu fiz a minha transição de carreira em 2019, eu acho que a minha missão hoje é levar um pouco de conforto para as pessoas dentro de um mundo tão desconfortável, onde a gente está precisando de olho no olho, de conexões um pouco mais profundas. Então, eu acho que essa tem sido a minha missão. E é uma missão muito gratificante, embora naturalmente seja um tema que ainda tem muito tabu, muito estigma, mas colocar minha pimentinha dentro das organizações, com as pessoas, eu acho que vai fazer com que a gente avance do ponto de vista social para que essas estatísticas, por exemplo, de dor e sofrimento humano diminuam de alguma forma.
Que bom, e vai ser um prazer ouvir um pouco mais sobre isso aplicado no desenvolvimento de pessoas. Eu fiquei muito feliz de conseguir desencantar essa agenda que eu estava tentando com vocês, porque eu acho que o tema requer um olhar sobre a pessoa como um todo. A gente não consegue dissociar o pessoal do profissional. E como eu disse no começo, 83% das lideranças de RH apostam no desenvolvimento humano. Mas a gente sabe que cada pessoa tem ali suas especificidades, né? Suas dores e suas delícias. Então eu queria começar perguntando para vocês qual é o maior desafio das lideranças quando elas pensam na construção de um plano ou de um programa de desenvolvimento que consiga levar em consideração essa personalização de cada ser individualmente. Eu acho que, no final, é tratar as pessoas como elas são. As pessoas são diferentes. Então, o que me realiza, provavelmente é diferente do que te realiza, do que realiza a Mari e assim por diante. Então, nós líderes, a gente tem que olhar, olho no olho, ter essa conexão mesmo, genuína, e entender o que te motiva. Se eu realmente quero te motivar e se realmente quero te reter dentro da companhia. Então, pode ser uma carreira internacional. Então, como é que eu faço para estreitar e para te ajudar a chegar nesse lugar que você quer, uma carreira internacional? A outra pessoa tem interesse em participar de um workshop. Como é que eu faço genuinamente, se vejo que faz sentido? E aí, trazendo um pouco de um olhar, né, na posição que eu estou, acho que como RH, como é que a gente pode ajudar os líderes com ferramentas? Né? Porque hoje em dia a gente personaliza uma caixa de bombom, uma caixa de um café. Então, a gente compra, vai até uma loja, uma boutique, e você escolhe que tipo de café que você quer comprar, né? E aí eu trouxe esse desafio para dentro da companhia. Falei, puxa, a gente hoje trata muitos consumidores de forma personalizada. Você escolhe o que você quer comprar. Como é que eu personalizo internamente também? As pessoas, principalmente o nosso desenvolvimento. E a gente tem uma parceria hoje com uma plataforma que chama Único Skill. E a gente consegue trazer para os nossos talentos um pool assim, muito diverso, seja de treinamento, workshop, mentoria, curso de idioma, enfim, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu, como talento, alinho a necessidade com o meu líder e eu escolho o que eu quero fazer, seja um curso dentro do Brasil, fora do Brasil, e eu busco o meu autodesenvolvimento ali naquela plataforma. É uma forma de você reconhecer, porque, obviamente, internamente seria impossível conseguir oferecer tudo para todo mundo, né? Mas eu consigo ter uma forma de oferecer algo muito diferenciado e muito alinhado com o que cada um tem de interesse. Perfeito. Bom, eu vou talvez dar um passinho atrás, né, nessa resposta que a Bel traz, que eu acho que nós somos seres interdependentes, né? Nós dependemos uns dos outros desde que a gente nasce, né? Quando a gente tem as nossas primeiras necessidades básicas, a gente depende exclusivamente do outro para sobreviver, inclusive. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrando e construindo conexões e construindo relações que trazem esse reasseguramento emocional para a gente, que é um reasseguramento que a gente aprende nas nossas primeiras relações vinculares na infância, né? Então, quando a gente pensa num reasseguramento que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, seja ele com pessoas, seja ele com coisas, seja ele com trabalho, seja ele com, efetivamente, as nossas relações mais afetivas, a gente sabe que a gente vai depender dessas pessoas, até, inclusive, quando a gente vai morrer, né? Então, tem um paradoxo grande, que eu acho que é um paradoxo social, que a gente escuta muito há muitos anos, que é: você é o único e exclusivo responsável pela sua carreira. Você se empodere, escolha a sua melhor versão. E a gente ouve muito isso, na minha opinião, de uma forma, às vezes, superficial, que você vai dar conta de tudo sozinho. Você tem que dar conta de tudo sozinho. E você precisa aprender a viver sozinho. E a gente passa muito tempo da nossa vida, da nossa existência, aprendendo a conviver sozinho. Eu acho que é muito bom a gente poder gostar da nossa companhia e tudo, mas necessariamente a gente vai depender
até a gente morrer, porque também quando a gente morrer a gente vai precisar de outras pessoas para cuidarem da gente. Mas nessa relação de conexão então a gente aprende essas construções muito em relação. Embora eu possa gostar de conviver com a minha solidão, com a minha solitude. Então, acho que esse paradoxo que a gente escutou, especialmente no mundo corporativo, onde você é o único exclusivo responsável pela sua carreira, você que precisa correr atrás, e os coaches falam muito isso, né? Não, se você pensar positivo, você vai conseguir no dia seguinte, daqui a tanto tempo, como se fosse uma receita de bolo, né? Então, eu acho que um passo importante para a gente pensar, assim, para a gente se desenvolver, para a gente sobreviver e para que as nossas relações sejam relações mais genuínas, a gente vai precisar do outro necessariamente, né? Porque não existe nenhum ser humano que não carregue as suas dores, os seus traumas, as suas lacunas de afeto, os seus processos de sofrimento. Ou seja, em algum momento, a gente se dá conta que a gente não vai dar conta sozinho. Talvez com um pouco mais de amadurecimento, né? Então, eu acho que como que as organizações e como que as lideranças conseguem, dentro de um contexto organizacional, que vive esse paradoxo, né, que é um paradoxo da sociedade, incentivando uma positividade, uma felicidade que é incompatível com a nossa condição humana, muitas vezes, e a gente tendo que dar conta de tudo sozinho, com esse recado de que nós somos super mulheres e super, né, heróis, que a gente vestiu essa capa durante muito tempo, e agora a gente está percebendo que não é mais sobre mim enquanto líder, mas é sobre mim e sobre os meus liderados. É sobre a relação, né? Não efetivamente só sobre os meus desejos, o meu status, o meu poder nessa posição, né? Então, eu acho que, a partir daí, a gente consegue pensar em propor conexões efetivamente para chegar num lugar como a Bel está propondo. E eu acho que é super bacana o que você está trazendo, Mari, porque a gente percebe dentro da empresa essa diferença. Quando o líder abraça o que aquele liderado tem de interesse, que seja uma coisa genuína mesmo, que seja algo que eu estou prestando atenção no que você quer e eu vou te ajudar, e faz aquilo acontecer, esse líder, ele é diferenciado. Sem dúvida. E cada vez mais a gente percebe, né? Antes as pessoas não escolhiam tanto. A gente fazia uma oferta de trabalho ali, lá atrás, quando eu comecei, a gente ia fazer uma oferta de trabalho e quase que não tinha um não, né? Todo mundo aceitava. Hoje em dia, as pessoas escolhem para quem elas querem trabalhar. Então, hoje, antes de vir para a entrevista, aquela pessoa foi no LinkedIn, foi nas redes sociais e fez, né, uma pesquisa sobre aquela liderança em diferentes lugares. E a gente brinca que o mundo é muito pequeno, Sim. Né? Então, faz muito sentido, porque quando realmente você quer ajudar, a gente fala que você é o protagonista, mas, claro, sozinho você não vai para nenhum lugar, isso, né? É isso. Você te ajuda. Sem dúvida. E eu acho que vocês até trouxeram um spoiler, assim, da próxima pergunta, porque é justamente sobre isso, né? Quando a gente fala de conexões, a gente sempre fala de conexões genuínas. E a gente vive um momento onde cada vez mais a gente consegue disfarçar. Porque, por exemplo, durante a pandemia, a gente teve ali um período de home office. Então, eu conectava sorrindo, mas eu desligava a câmera chorando. E aí, como que as empresas podem aproveitar programas de DHO mesmo, mas olhando para a carreira do colaborador e abraçando esses momentos de adoecimento, de trauma, de dor? Como que a gente faz para criar essa conexão, esse espaço que vai possibilitar essa vulnerabilidade vir à tona e, ao mesmo tempo, impulsionar essa pessoa para um desenvolvimento? Quer que eu responda? Quer começar? Pode começar, Mari. Então, eu acho que é um grande desafio, né, Carol? Assim, a gente está vivendo um mundo muito doido e muito conectado e com falsas sensações de conexão, a gente sabe, na rede social. Isso é um grande problema social, cultural que a gente está tendo, que a gente tem hoje, né? Então, é muito mais difícil, efetivamente, a gente se conectar nesses lugares mais profundos quando a gente pensa na tecnologia tomando um espaço muito importante. E a gente sabe dos benefícios, mas a gente precisa cuidar disso, né? Então, eu brinco que eu falo que antes era o cliente no centro do mundo, das relações. Aí, até pouco tempo atrás, as pessoas no centro das relações e no centro das decisões de negócio, das estratégias e tudo. Eu trago um elemento extra, que não é excludente dos dois primeiros, que é o cuidado.
Então, quando eu falo no cuidado, no centro das nossas relações, é um pouco disso que a Bel trouxe, né? Quer dizer, não adianta eu querer levar essas pessoas para as suas máximas potências enquanto liderança, sem eu conhecer os bastidores e sem eu conhecer as dores e sem eu conhecer o que efetivamente esse indivíduo está vivendo. Então, essa é uma agenda urgente, porque se eu quero levar as pessoas para alcançar os melhores resultados, eu vou precisar entender como é que é o funcionamento dessa pessoa, como é que essa pessoa opera no mundo. Né? Então, a gente não pode perder a oportunidade de se conectar nessas pessoas num lugar mais profundo, que é isso, é o interesse genuíno pelo outro. Né? E quando a Bel traz essa oportunidade do líder, que é o líder mais atento, não tem outra saída. Né? Eu brinco que, 2 anos atrás, eu estava numa capacitação de liderança numa empresa gigante, no Espírito Santo, e a CEO é uma mulher. E depois que a gente fez o último encontro da capacitação, ia ter uma calibragem de RH, dentro da área de RH, para os líderes de RH. E a CEO me convidou, falou, já que você está aqui, já que você vai embora só amanhã, eu queria que você participasse com a gente. Tá? Vou participar, vai ser um prazer e tal. Como eu estava com esse grupo já há um tempo, 4, 5 dias, eu fiquei com ele, já tinha criado algum vínculo. E aí, naquela discussão de calibragem, qual é onde a pessoa está posicionada, o que a pessoa entregou, né? Tem todas aquelas matrizes de desempenho e tudo. A CEO pergunta, a gente tem uma vaga aberta, porque a fulana vai mudar de área. Perguntou para um gestor dela. Isso éramos, sei lá, acho que 16 pessoas numa sala. E aí, por exemplo, Carol, qual é o sonho da Mariana que trabalha na sua equipe? Aí o gestor ficou olhando para ela, como quem diz, sonho? Não tenho a menor ideia. E aí é um pouco sobre isso. Como que você tem uma equipe, pode ser de 2 pessoas, como que você não conhece quais são os sonhos que essas pessoas têm? Quais são os interesses que essas pessoas têm? O que elas querem daqui a 10 anos? Então, liderar, na minha visão, é um pouco sobre isso, né? De novo, porque se você quer levar essas pessoas para o máximo da sua potência, você vai precisar ter conversas que são conversas que conectam, porque você vai trazer a sua história de vida. Você vai trazer um pouco de qual é o modo que você opera e por que você... Então, tem um interesse genuíno que vai trazendo dado e informação para esse líder, para que no momento como esse, por exemplo, ele tenha essa resposta. Não, essa vaga não serve para Mariana, por exemplo, porque ela tem outros interesses, ela quer fazer uma transição e daqui a 2 anos ela pensa em ir para a área comercial, sei lá. Então, são informações que a liderança não pode deixar de buscar, porque isso vai prejudicar não só a relação, e como também o resultado da área, no final das contas, né? Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente tem esse interesse genuíno e a gente conhece, a gente vai saber manejar esses atributos, manejar essas habilidades para que essa pessoa entregue o seu melhor. Né? Eu vou até corroborar com uma experiência que eu tive, que uma das melhores líderes que eu trabalhei, quando a gente começou o ano, ela montou um Ikigai. Então, a gente fez, todo mundo junto, uma cápsula do tempo numa cartolina. Então, era naquele ano, depois de 2 anos e depois de 5 anos. E aí, a gente levou imagens. Então, a gente imprimiu lá no dia as imagens de onde a gente se imaginava, como que se imaginava, escreveu mensagens pra gente do futuro. E aí, naquele ano, todos os projetos que eu desenvolvi estavam atrelados aos meus interesses. Porque quando a gente fez o exercício, a gente nem percebeu como equipe. Mas ela foi se atentando ao que a gente queria, o que a gente gostava, onde a gente queria chegar e o que a gente precisaria desenvolver enquanto habilidade. Então, eu acho que é muito isso que você trouxe, Mari, de conhecer a sua equipe num nível de você saber quando uma vaga, um plano faz sentido para ele ou não. Eu amo essa conversa. Eu amo porque quando a gente fala sobre liderança, né, é muito claro a gente enxergar dentro da companhia essas diferenças. E eu trago também um adicional aqui, a questão da vulnerabilidade. Porque às vezes o líder fala, puxa, não vou falar que eu não sei, que essa resposta eu não sei. E talvez o que a Mari trouxe aqui, a questão da maturidade, a gente ganha um pouco com a maturidade. Porque o líder também, ou a pessoa, o liderado, que faz uma pausa, se eu não sei aquela resposta, né?
tá tudo bem. É isso, perfeito. Então, dá uma pausa. Não preciso ter todas as respostas, eu não preciso ficar naquela agonia, naquela ansiedade de resolver tudo e resolver o mundo. Porque eu acho que às vezes você entra num modo meio que automático e que te paralisa. Então, em que momento que você faz uma pausa ou em que momento que você fala, puxa, isso aqui eu não sei, time. Como é que a gente pode juntos aqui, juntas, resolver esse tema? E você trazer. Porque aconteceu, e eu começo as reuniões, geralmente, de time, trazendo um check-in com o time. E eu tive um caso de uma das minhas gerentes saiu de licença maternidade. Eu falei, puxa, eu vou trazer todo o time comigo naquele ano. Eu brinquei com ela, falei, puxa, ainda bem que você voltou, porque eu estava... Porque era muita gente de diferentes níveis. Mas para mim foi muito bacana e também estar muito perto de todos eles. Mas você percebe que a necessidade de um e do outro, elas são muito diferentes. Muito. E quando você traz o check-in, você não imagina que, de repente, tem alguma coisa passando na sua vida pessoal. Se você não me contar, eu também não sei. Sim. Mas eu preciso, como líder, dar abertura. E falar, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu já comecei dizendo, olha, meu filho, eu tô com uma questão em casa, assim, e só para vocês saberem. E as pessoas têm um cuidado também de cuidar de você. Então, é muito recíproco e você percebe que é genuíno. E, sem dúvida, eu acredito que, dessa forma, você consegue tirar o melhor de cada um. Porque eu sei que naquele dia não vai dar, porque aquele dia a Carol não tá bem. Mas eu tenho certeza que no dia seguinte a Carol vai dar mais do que ela geralmente dá, né? Porque ela se sente muito conectada e percebe que isso tudo tá fazendo diferença para a carreira dela. E ela entende esses projetos, que ela está sendo conectada com as pessoas com quem ela está conversando. E eu brinco, a gente precisa também de um frio na barriga. Não dá pra gente ficar num lugar onde está tudo muito fácil. Mas que o frio na barriga seja algo comedido e que você sabe que se apertar, vem aqui que eu tô aqui. Eu tô aqui para te ajudar, para te guiar, né? Perfeito. E quando a gente fala desse frio na barriga, muitas vezes a gente pensa em como ele pode ser benéfico, né? Mas algumas vezes ele extrapola e acaba se tornando um malefício porque ele vira o estresse. E aí, que dicas vocês dão para quem é líder para identificar se esse frio na barriga tá na medida certa e como calibrá-lo? Talvez pareça simples, mas é a conversa. É a conversa. E é a conversa um para um. Então, é eu com você, numa sala, eu escutando. Não é eu te perguntando e, de repente, eu tô aqui no celular respondendo outra pessoa. E aí, desculpa, peraí, só um pouquinho mesmo, que eu tenho só rapidinho. Você já se desconectou. Então, se você reservou aquele momento para conversar com aquela pessoa, reserve, pare, escute, olhe no olho e ajude genuinamente. E essa pessoa vai falar, puxa, Bel, eu não sei por onde começar. Tá tudo bem, vem cá, vou te ensinar, a gente desenha, a gente faz passo a passo, a gente dá um passo atrás, que também tá tudo bem, de repente o desafio foi maior do que você poderia alcançar naquele momento. Mas essas conversas francas, transparentes e, eu brinco, secretas, porque o que a gente está conversando aqui, eu e você, ninguém precisa saber. A minha fragilidade não precisa mostrar para todo mundo, a minha vulnerabilidade, né? Porque todos nós temos, né? Nós somos pessoas, então é importante ser tratado como indivíduo, né? Eu gosto muito, Carol, de responder essa pergunta com uma competência que eu trago nas minhas práticas, nas minhas intervenções, que é a competência da regulação emocional, né? E eu faço muito um paralelo até com a disciplina positiva de parentalidade, que é assim, né? Nós, enquanto líderes, ou nós, enquanto pais, para aqueles que são pais, e mesmo para os líderes, para os liderados que não são, certamente já tiveram sobrinhos e já cuidaram de alguma criança. Quando uma criança está em perigo ou se sentindo ameaçada, ela necessariamente corre para os braços de um principal cuidador que está ali cuidando dela. E qual é a função desse principal cuidador? É acalmar essa criança, é desligar a ameaça dessa criança. Então, lembra que eu falei do reasseguramento? Quando a gente estabelece esses reasseguramentos lá na nossa infância, nas nossas primeiras relações vinculares, a tendência é que esse reasseguramento acompanhe a gente na nossa vida, na adolescência e na vida adulta. Então, se eu sou uma pessoa segura,
que eu sei que eu posso contar comigo e eu sei que eu posso contar com o outro, porque lá na minha infância esse reforço positivo veio e as pessoas me cuidaram efetivamente com qualidade, com amor e com afeto, essa criança vem para os braços de um cuidador e esse cuidador desliga essa ameaça. Bota no colo, ajuda essa criança a se reorganizar. Quando essa criança se reorganiza, ela volta para brincar no parquinho, onde quer que seja. Eu faço esse paralelo com a liderança. Então, se eu tenho um funcionário na minha equipe que está com problema, que está com uma dificuldade, que está com um problema no cliente, e eu estou ali à disposição, enquanto um líder, teoricamente, na maioria dos casos, hierarquicamente mais sábio, hierarquicamente mais experiente, talvez com mais cabelo branco. Às vezes não, porque a gente sabe que hoje as estruturas até são mais horizontalizadas, enfim. Mas se você ocupa essa cadeira, você tem uma competência a mais, um skill a mais, para que você dê conta dessa regulação emocional. Então, eu, enquanto líder, devo ser capaz de regular as minhas próprias emoções. E quando eu consigo modular os meus estados emocionais, porque eu busquei um monte de coisa para me desenvolver, eu posso ser veículo de corregulação emocional para o meu time. Então, é isso. A pessoa traz um problema, eu sou a pessoa mais madura, mais sábia, mais organizada emocionalmente, na maioria das vezes. Se eu não tiver, eu vou poder dizer, gente, agora não é hora. Mas, teoricamente, eu vou estar lá à disposição para acolher, para validar essa dor, esse desconforto, essa crise e, naturalmente, conseguir oferecer um processo de corregulação emocional para esse liderado. Mas qual é o tom? Qual é a medida? Qual é a bala de prata? Qual é a receita de bolo? Que é o que me perguntam todos os dias. Eu não tenho essa resposta. Eu brinco, se eu tivesse, a gente certamente não teria os números assustadores de depressão, de ansiedade, de burnout que a gente tem hoje. Mas esse é um limite muito de tentativa e erro, né? Eu tenho que buscar o resultado. Eu tenho que buscar com que essas pessoas voltem para o seu processo de mais organização, né? Saíram de um processo de desorganização, vêm para um processo mais organizado. E a gente, enquanto líder, lembrar que tem responsabilidades, metas, um monte de coisa para entregar na área. Uma coisa não é excludente da outra. Mas tem uma pergunta difícil que é o limite. Assim como com os nossos filhos, você dá autonomia para que ele vá buscar novos saberes, novos projetos, respostas para problemas antigos. E quando a pessoa estiver desorganizada, você vai ter que, sim, colocá-la no colo. Então, eu acho que a resposta é esse movimento. E esse é um movimento que vai acontecer o tempo todo. Ora, você vai estar acolhendo e ora você vai estar cobrando metas, sim, de forma assertiva, de forma firme, para que vocês consigam juntos alcançar o resultado da área. Mas o que eu vejo, esse movimento, ele se dá e talvez ele é de sucesso quando você tem essa confiança. E quando a gente fala dessa questão da segurança psicológica entre os times. Sem dúvida. Porque, às vezes, eu pergunto e eu não estou muito escutando, ou eu faço, né, algo que você vai trazer para mim e eu acabo falando para outros, enfim. Ou você me traz um tema e aí eu te dou mais trabalho. Mas eu acabei de dizer que eu não estou dando conta. E você me deu mais trabalho. Então, como é que eu crio? E eu acho que talvez esse é o segredo de toda a liderança. Como é que a liderança consegue criar relações de confiança para trazer uma segurança psicológica? Porque todo mundo já traz, né, em vários estudos, que quando você tem um ambiente seguro, com essa segurança psicológica, você inova mais, você entrega mais, você se sente mais seguro para fazer e ir além. Então, se eu puder dar uma dica aqui para os líderes, construa essa segurança psicológica dentro do seu time. Porque você vai ganhar em dobro no final, né? Todo mundo ganha. E que não é uma coisa simples, né? Claro. Que eu acho que talvez também tenha uma confusão que quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de um conceito de time, né? Então, esse espaço, criar essa conexão individual, que você falou dessas conversas individuais, que eu acho super legal, exige energia. Sim. Exaure. A gente está todo mundo exausto. Então, exige tempo, exige dedicação para essa escuta, para esse entendimento. E aí é onde a gente peca, porque a gente mira na segurança, a gente mira na conexão, mas a gente, às vezes, acerta no controle. A gente acerta na falta de autonomia. E aí volta todos os problemas de novo, né? Então,
eu brinco, não é simples, né? Não é uma cadeira simples hoje em dia. Se a gente está falando de potência, se a gente está falando de entregar performance efetivamente nos grandes desafios que organizações, por exemplo, como a Nestlé tem, a gente vai ter que botar isso na nossa agenda. E a gente vai precisar de lideranças corajosas e assertivas, às vezes para arriscar, porque o que eu ouço muito também é isso. A gente não pode mais falar nada, porque tem o compliance, porque a geração mais jovem é uma geração que não quer saber de trabalhar. Então, vamos mudar a pergunta, né? Como que a gente se conecta num lugar mais profundo? E não porque as pessoas não estão se conectando, não. O que a gente precisa fazer hoje nessa cadeira de líder para poder criar esses vínculos de afeto e de cuidado mais profundos? Legal. E tudo isso que vocês trouxeram cabe numa frase que Harvard Business Review traz, que é: as organizações que adaptam suas estratégias de desenvolvimento às necessidades humanas criam vínculos mais duradouros e impulsionam resultados de negócio com mais consistência. Sabendo que mentoria costuma ser um espaço seguro para que a pessoa possa colocar ali a sua vulnerabilidade, sua necessidade, às vezes até uma curiosidade, que não necessariamente tem a ver com o desafio do agora, mas pode vir a ser um desafio do futuro, como que vocês acreditam que essa prática pode personalizar um programa de desenvolvimento? Eu acredito super no programa de mentoria. A gente tem um programa de mentoria corporativo. E o que eu vejo na mentoria, o segredo, talvez, é eu entender como... o mentor tem que entender, ou a mentora, como ele ajuda esse mentorado, né? Não é uma dupla ali que vai bater papo, tomar café e jogar a conversa fora. Pode ser também, mas aí a gente não chama de programa de mentoria. Então, o que é o mais importante que geralmente a gente procura fazer? Eu tenho alguns programas de aceleração que a gente tem para alguns grupos. Então, eu quero fomentar a liderança negra dentro da empresa. Então, eu vou pegar os grupos de pessoas, por exemplo, negras e o que essas pessoas precisam, ou mulheres, eu quero fomentar mulheres na liderança. O que eu preciso em termos de habilidades, enfim, para destravar, para que eu realmente tenha essas pessoas nessas posições. E aí, depois, no nível, obviamente, individual. Então, a Abel é uma mulher, o que ela precisa? O que geralmente o grupo de mulheres precisam para estar naquela posição e o que a Abel necessariamente precisa. E como é que eu faço o match com um mentor que tem as habilidades que a Bel precisa? Ou uma mentora? Porque se você também faz ali muito, né? Vamos fazer um match um com o outro. Não, tem que vir, tem que ter algo muito cuidadoso. E aí talvez eu falo que a inteligência artificial nos ajuda, a tecnologia nos ajuda, mas tem uma questão humana que ela não é menos importante, que pode dar um pouco mais de trabalho, eu brinco com o time, mas se esse match... O segredo do sucesso está no match também, né? Então, como é que a gente olha para as duas pessoas e entende o que uma pode agregar na outra, no desenvolvimento da outra, e aí a gente faz todo o trabalho de kick-off e assim por diante. Então, acredito muito, respondendo a sua pergunta, mas a gente tem que dar esse passo atrás para ter o cuidado com o match. Por que a gente quer esse programa, né? É muito bom. Eu acho, de novo, né, assim, se a gente entender que essas relações, seja ela de mentoria ou de qualquer outro processo de desenvolvimento, um feedback, uma conversa difícil, se a gente entende nesse lugar e nessa perspectiva de que eu cresço quando eu converso com você, eu falo muito aqui, né, na Top to You, que não é terapia, mas é muito terapêutico, né? Eu cresço enquanto mentora e eu ajudo o mentorado a partir das minhas experiências, a encontrar lá os seus próprios insights, né? Então, que tipo de relação a gente pode fomentar e buscar ajuda, e buscar um sponsor, e buscar um mentor interno, e buscar alguém que você entende que vai poder agregar com as suas questões mais existenciais, de carreira, de vida, né? Então, eu acho que a gente cresce e a gente amadurece quando a gente convoca a vida no outro, né? Quando a gente dá um passo de ampliar essa consciência, de dizer, puxa, essa conversa foi uma conversa inspiradora e que me fez pensar numa coisa que talvez um caminho que eu não tinha pensado antes. Então, o quanto que é importante a gente procurar essas conexões, entendendo que elas vão abrir um mundo de oportunidade, do ponto de vista, quando a gente pensa nas nossas estruturas de carreira e tudo mais, de desenvolvimento,
mas o quanto existencialmente essas conversas podem me nutrir e podem me agregar, né? Porque é isso, a gente depende do outro, o outro depende da gente, e se a gente tiver esse olhar onde as minhas relações são lugares onde eu vou crescer, e é por isso as redes de apoio tão importantes, né? Porque eu já entendi que eu não vou dar conta sozinho. E aí, quais são os meus lugares seguros onde eu possa relaxar, onde eu possa descansar, e onde exista intimidade, onde exista proximidade, claro, possível e confortável, né, para quando a gente pensa na dupla entre o líder e o liderado, mas, sobretudo, relaxamento. Né? É isso, hoje eu não estou bem, não vai dar para mim. É possível, e aí eu gosto muito de uma palavra que eu uso muito nas minhas práticas, que é repactuação. E aí, de novo, se existe uma relação de confiança e cuidado, é possível a gente repactuar qualquer coisa. E o repactuar é tirar aquele contrato da gaveta que a gente assinou quando a gente entrou na empresa, revisitar essas cláusulas e entender, olha, lá 5 anos atrás, quando você me contratou, a gente tinha um acordo. Só que o acordo mudou porque eu me divorciei, ou porque eu casei, porque eu tive filho, porque eu estou morando mais longe. Vamos sentar de novo e repactuar. Porque para entregar isso que a gente precisa entregar, a gente vai precisar aparar essas arestas. E essa é uma conversa muito importante. O tempo todo a gente está repactuando. E aí, quando tem liberdade, confiança, intimidade, cabe qualquer coisa nessa relação. Ela flui, né? Ela flui. E cabe até, às vezes, sim, você usou uma palavra que talvez não tenha sido a melhor palavra. Às vezes, você, numa reunião, pegou mais pesado e a pessoa tinha feito um check-in e acabado de falar que ela não tinha dormido bem porque o filho está doente. E aí, você carregou um pouco na tinta. Cabe daqui a 2 dias. Desculpa. Carreguei na tinta. Te peço desculpas. Então, essa repactuação, não só com a gente, enquanto líder, mas para que a gente possa também autorizar o outro num dia que o outro também não estiver bem e o outro falar, puxa, hoje para mim também não vai dar. Né? Então, essa palavra para mim tem sido, além da palavra cuidado no centro das nossas relações de trabalho, essa palavra repactuar para mim é uma palavra que tem feito muito sentido. Senta e conversa. Dá a única solução que a gente não tem na vida para a morte. Resto tem para tudo. Abre exceção de política. Se o funcionário é um funcionário importante, se é uma pessoa que você sabe que não está desviando da verdade, dos valores, da relação que vocês têm, vamos levar para RH, para a área médica, para qualquer que seja. Porque a gente sabe que tudo é muito possível, desde que haja uma relação de confiança e desde que haja uma intenção positiva de poder acomodar aquela demanda daquele funcionário. Então, eu acho que, sem isso, a gente não adianta ter 1 milhão de programas, 1 milhão de salas de descompressão, né? A terapia online. Não adianta. Se nos corredores e no cafezinho, a conversa é outra. Né? E aí fica incoerente, incompatível e afeta o engajamento. E tudo que a gente quer é voltar ao engajamento. Né? Quando a pessoa já se desengajou, para você resgatar aquela alma é muito mais difícil. Né? Então, eu falo que se eu tenho uma relação de confiança com o meu chefe, ali tudo cabe. Né? Então, é aquela história, né, que você falou do entregar a mais. Meu chefe é tão incrível que eu não posso decepcionar. Isso é vínculo, isso é engajamento e pertencimento, né, na minha visão. E o que a gente percebe eu fui fazer uma análise da questão de turnover e da pesquisa de clima. Tá totalmente interligado. Então, quando a gente tem líderes... Maravilhoso. Cruzar esses dados, cruzar os dados. Quando eu tenho líderes que, na pesquisa de clima, não foram tão bem avaliados, e você olha o turnover daquelas áreas, elas são mais altas. O turnover é mais alto, porque está correlacionado. Maravilhoso. Então, é aquilo. E eu saio da empresa... Não é, claro, eu brinco, ninguém vai sair para ganhar menos, né? Nenhuma empresa vai te fazer uma oferta para ganhar menos, para te tirar, porque ninguém vai conseguir, né? Mas no final eu saio porque eu não quero mais ficar nessa relação. E às vezes eu não tenho coragem de falar para você que eu não quero mais essa relação contigo, né? E qualquer relação, seja pessoal, seja profissional. Exato. Às vezes eu quero sair da relação, e aí para sair da relação, eu realmente... Então, a pessoa sai da empresa, muitas vezes, por causa da liderança. Isso é muito fato. O líder, ele te retém e o líder, ele te
Te motiva. expele também. Exato. E aí Tem várias pesquisas que Muitas falam sobre pesquisas. isso, né? E uma coisa legal que vocês trouxeram, além das palavras, eu sempre penso em alguma analogia, né? E não existe molde pronto para desenvolvimento humano, assim como não existe para uma exposição de obras de arte. A gente não consegue pegar um molde e só com um único molde montar uma exposição. E eu acredito, e vocês me corrijam se eu disser alguma bobagem, que a liderança, quando ela tem uma equipe, ela tem ali diversos talentos para construir uma exposição. Na opinião de vocês, quais são os elementos que não podem faltar nessa construção de time para que essas pessoas queiram entregar, além da conversa, que foi algo que vocês já trouxeram? Eu olho muito pro time e eu falo muito, às vezes é muito comum o líder ir lá e contratar um mini-me. A gente percebe isso dentro da organização, né? Então, vai lá, o líder encontra uma pessoa que é exatamente igual a ele, a ela, e aí você tem várias pessoas iguais dentro daquela estrutura. Como a gente traz pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, que têm uma diversidade grande, porque é ali onde a gente vai encontrar um lugar para inovar, para fazer além, né? Eu brinco com o time, a gente tem um grande sonho, que é trabalhar menos para entregar mais. Porque se você realmente tem pessoas com cabeças diferentes que vão te ajudar a enxergar algo que você não enxergou, é óbvio que você vai trabalhar menos. Porque você não vai ficar batendo a cabeça ali naquele tema. Porque tem alguém que já pensou naquela hipótese. Vai dar trabalho, às vezes, para o líder? É claro que vai, né? Porque você vai ter que ter essas conversas de one-on-one, um tem interesse, o outro tem outro interesse, as pessoas são diferentes. Mas no momento onde você encontra essas conversas e consegue converger, você vê que o resultado ele é muito mais produtivo. Então, uma dica que eu dou para o líder, encontre pessoas que são diferentes de você e busque a fortaleza de cada uma dessas pessoas. Porque se a gente for buscar, né, o que a gente precisa melhorar, e a gente brinca, você olha uma foto, sempre você vê um erro ali numa foto, ninguém gosta da sua própria foto. Para com isso, né? Talvez isso vamos tratar na terapia, em outro lugar. Aqui é como é que a gente busca as fortalezas de cada uma dessas pessoas, que todo mundo tem fortaleza. Não encontre o defeito ou onde precisa melhorar, e sim a fortaleza. E trabalhe a fortaleza de cada um do seu time, que com certeza o resultado vai ser muito positivo. Muito bom. Eu concordo 100%, né, com a Bel. Eu acho que uma outra coisa que eu gosto muito de falar para eles, que é assim, estimulem que os seus liderados se nutram de outras fontes para além do trabalho, sabe? E eu acho que isso é muito legal. Eu me lembro que numa das minhas primeiras empresas, né, lá atrás, que foi a Natura, tinha uma competência na área de RH que era autodesenvolvimento. E, naturalmente, a liderança tinha um papel muito importante justamente nesse entendimento. O que é bom para mim e o que eu acho que é importante para eu me desenvolver. E eu acho que esse é um estímulo que traz para os contextos dos problemas, né? Quando a gente pensa nos conteúdos dos problemas, né? Seja de marketing, de RH, de finanças, não importa. Quando a gente traz essas visões, além da diversidade, quando a gente estimula que as pessoas vão buscar se nutrir de outras fontes, né? Então, tem um que é maratonista. Então, qual é os aprendizados que você tem na maratona que você pode trazer, por exemplo, para a gente tentar resolver esse problema desse projeto, né? Alguém que vai estudar filosofia, o que a filosofia pode te trazer para que você consiga agregar um novo saber, para que a gente consiga ampliar os olhares para um projeto novo, né? Então, eu falo que é proibido a gente se nutrir exclusivamente pelo trabalho. Porque vai dar esgotamento, a gente já sabe, vai dar sintoma, mas como que a gente consegue ampliar essa função reflexiva, que é por que eu estou agindo da mesma forma e certamente não vou conseguir encontrar resultados novos. Então, uma leitura diferente, um livro que a liderança proponha. Vamos fazer uma roda de conversa antes da gente abrir a reunião. Vamos falar sobre o livro, o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram? O que isso pode agregar do ponto de vista de time, sabe? Eu acho que isso é o que fica marcado na vida do liderado, né? Um chefe que, para além
dos resultados, ele consegue encontrar caminhos diferentes para a gente conseguir encontrar esse resultado junto, sabe? Então, eu acho que sair da caixa, não no sentido pejorativo, né? Mas sair da caixa nesse sentido de fazer com que as pessoas repensem outros saberes e que possam agregar tecnicamente no universo, naquele ecossistema que as pessoas estão inseridas, né? Que aquela área está inserida. Perfeito, eu vou pegar o gancho e vou perguntar para vocês do que vocês se nutrem no tempo livre, tanto para ócio quanto para pensar novas práticas, novas ideias, tanto de lazer como de negócios. Uau, acho que já deu para perceber, eu sou extremamente família. E aí eu gosto muito de, às vezes, parar e até estudar com os meninos, né? Então, às vezes, eu paro e eles estão em época de prova, eu estudo. Porque quando a gente... Estudei lá atrás, muita coisa que você esquece. E tem muita coisa nova. E aí o que eu tento buscar é essa curiosidade. Como é que a gente pode estar olhando, né, tudo e entender o que está por trás? Então, eu vou lá, estudo com eles, eu tento entender muito essa questão dessas gerações, como é que eu me conecto, porque me lembro lá atrás, a minha mãe muito interessada em se conectar comigo quando eu era adolescente, nos meus códigos, nos meus gostos, né? Então, eu procuro fazer coisas que não necessariamente, como é que eu vou dizer, que eu super gosto só, né? Então, de repente tem um tipo de música que eu não sou tão... não gosto tanto, mas essa música conecta com meu filho, com a minha família. Eu vou me conectar através dessa música com eles, porque eu tô aprendendo outras coisas. E, de repente, eu posso ter até um bias. Eu não gosto dessa música, mas eu posso passar a gostar. Então, eu procuro também, nesse tempo livre, fazer coisas muito diferentes do trabalho, mas tentando trazer mais e mais curiosidade, porque eu gosto muito de inovar. Eu acho que isso é um alimento para eu depois inovar no meu dia a dia. Perfeito. Você sabe, Carol, tô sem voz, mas eu gosto muito de um processo assim que é um processo de autocuidado de verdade, né? E aí não é um processo de autocuidado de skincare, né? Como a gente já ouviu, até a Grazi Mendes escreveu um artigo na MIT, naquela revista isso para mim ficou bem marcado na pandemia. E aí, quando eu falo de autocuidado de verdade, é o exercício diário dessa autodescoberta, efetivamente, daquilo que me dá prazer e daquilo que eu vou escolher não entrar, porque eu sei que não vai me fazer bem, né? Então, quando eu falo do autocuidado de verdade, é conhecer os meus limites, é conhecer o meu corpo, exercitar o meu corpo, porque eu acho que essa é uma mobilidade que, para mim, me ajuda muito. Onde que eu vou empregar minha voz? Quais são os espaços onde eu faço questão de estar e quais são os espaços onde eu não faço questão de estar, porque eu acho que aquilo não vai me fazer bem, né? Então, eu que trabalho muito com a dor humana, com o sofrimento existencial e cuido de pessoas, estou muito em sala de aula, capacitando lideranças, capacitando a área de RH, eu preciso estar nesse eixo, né? Eu não posso me dar o luxo de desviar muitas coisas quando a gente pensa em prazeres efêmeros. Então, quais são os prazeres que me ajudam eu voltar para o meu centro, ajudam eu voltar para quem eu sou? A praia, por exemplo, é um lugar que eu gosto muito, apesar de estar em São Paulo já há 20 anos. Eu estou sempre fugindo porque a praia é um lugar onde eu recarrego a minha bateria, né? Então, o autocuidado para mim é essa eterna... Esse constante estado de autoobservação sobre os meus barulhos, as minhas angústias, para que eu seja uma profissional melhor, uma cuidadora melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor. Então, eu me nutro muito desse lugar, das minhas relações sociais e da praia. Ai, que delícia. Eu também, confesso. E se daqui a um tempo fizerem uma biografia sobre você, qual capítulo não pode faltar? Eu tento trabalhar muito, assim, e me auto-observar bastante com a questão da liderança inspiradora. É algo que... O que eu gosto muito é de ver impacto nas pessoas, e eu sei que eu posso causar, né? Hoje, a posição que eu tô, a profissional que eu sou, eu posso impactar as pessoas.
E é isso que eu acordo todos os dias para saber, puxa, como é que eu posso fazer a vida das pessoas, de certa forma, melhores. E acho que começo muito, claro que dentro de casa, mas você depois também com o time. E é gratificante quando você recebe notas do time, reconhecimento do time, porque é o que eu falo, o reconhecimento, ele é genuíno. Então, eu busco muito esse lugar dessa liderança inspiradora, porque eu acredito, a gente não faz nada sozinho. E quando você tem um time, eu falo, eu tenho um timaço comigo, e não é por acaso que esse timaço está comigo, né? Então, eu acredito que eu tenho essa liderança inspiradora e a gente está juntos aí, de verdade. Eu acho um pouco parecido com a Bel, né? Assim, eu acho que eu fiz uma transição de carreira e eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, sempre fui muito apaixonada pelo cuidar, né? E eu acho que o acolhimento, ele não é técnico, ele não é teórico, o acolhimento, ele é humano. E eu acho que o meu lugar, depois que eu fiz essa transição de carreira, ele tem sido muito esse lugar de oferecer espaços de expressão da dor, de oferecer validação da dor, né? Então, quando alguém chega para mim com uma dúvida, com uma dor, né? Eu brinco, no final do ano eu estava numa capacitação, um gerente super senior levantou a mão na frente do diretor e falou, não sei se eu vou dar conta disso tudo aí que você está propondo para gente. Então, eu acho que provocar essa autorresponsabilidade nas pessoas a partir dessa mudança de olhar que a gente está levando para dentro que a gente leva hoje para dentro das organizações, essa possibilidade de acolhimento, de humanização, junto com o lucro, junto com a performance que a gente precisa entregar, resultado a gente sabe, eu acho que talvez seja o meu grande legado, assim, depois que eu fiz essa transição, né, de poder estar nos espaços e sabendo que aquele olhar, estender uma caixinha de lenço e dizer, botar a mão no ombro da pessoa e dizer, eu tô aqui, você não tá sozinha. Para mim é o que tem sido muito, tem me nutrido muito, assim, existencialmente, né? Levar as pessoas para esse lugar de questionar a sua existência, né? E como eu falo muito de morte, né, nos meus trabalhos e tudo, a gente sabe que, apesar da gente querer morrer bem velhinho, isso não é um privilégio para todo mundo, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje, aqui, agora? Para que as pessoas entendam que, sim, 100% das pessoas vão morrer, pesquisas indicam, né? Mas, e o que a gente está fazendo com o nosso tempo até lá? Como é que está a qualidade das nossas relações, né? Então, acho que esse trabalho tem uma potência muito grande nessa missão, que é isso, que é levar colo, conforto, alívio, ventilação de sintoma. Não para que as pessoas não fiquem doentes, porque eu também não tenho essa pretensão, mas para que as pessoas possam encontrar suspiros e respiros de dizer, puxa, que bom, obrigada por você ter me escutado, sabe? Eu acho que esse para mim hoje é o que tem de maior valor, assim, na minha prática profissional. Massa. A gente está chegando no final da nossa conversa, mas antes de partir para as últimas perguntas, vocês gostaram de conversar com a gente? Muito bom, adorei conhecer a Mari, não conhecia a Mari, já te conhecia. Foi muito gostoso, passou muito rápido. Passou muito rápido, eu adoro também, eu falo que eu sou muito convidada para falar em muitos lugares e eu não nego nenhum convite, obviamente desde que tenha espaço de agenda e tudo, mas eu acho que sempre é uma troca, sempre é um aprendizado, sempre são conexões que a gente faz e eu acho que também a Top2 tem essa potência que é conectar pessoas e eu sempre confio que essas conexões, quando a gente se coloca no mundo de uma forma de verdade, essas conexões são sempre, de novo, para nutrir a gente existencialmente. Ai, que delícia ouvir, porque eu tô adorando fazer essa gravação com vocês. Tá superando minhas expectativas. E eu fiz perguntas que navegaram, né, pela trajetória profissional e pessoal de vocês. Mas se vocês pudessem transformar um talento que vocês têm ou um interesse em um presente para o mundo, qual seria? Um talento meu. Sim. Posso? Vai lá, Mari. Tô pensando aqui, pergunta. Eu acho que é multiplicar
dentro das empresas esse olhar amoroso para as pessoas. Eu acho que esse tem sido o minha maior gratificação, sabe? Poder ouvir que as pessoas, nossa, eu trabalho com você há tantos anos e eu nunca soube que você estava passando por essa dificuldade. Isso que eu ouço nas minhas práticas, sabe? Isso é, para mim, o que mais me preenche, né? Assim, saber que eu tô deixando marcas e deixando a minha voz em lugares onde as pessoas se sentem bem. Porque a gente já se sente mal em muitos lugares, né? Então, eu acho que escolher praticar o bem e poder tentar, através das minhas práticas, multiplicar o bem através de outras pessoas. Muito bom. Eu acho que é desfrutar a jornada. A gente sempre vai ter desafios. Sempre. Mas quem me conhece sabe, eu sempre tento olhar de uma forma mais positiva todos esses desafios. Então, como é que a gente olha para aquilo? Porque no final, eu acredito muito, a gente só não tem saída para a morte. Para o resto, a gente encontra saída de todos os lados. Então, como é que a gente desfruta essa jornada, aprende com ela e olha para o positivo? Porque tudo tem um lado positivo. Perfeito. E agora eu quero convidá-las para deixar uma mensagem final para quem nos assistiu ou ouviu até aqui. Eu vou puxar a sardinha para a empresa, então eu quero deixar a todos aqui que tiverem interesse em trabalhar com a gente. Para você que é curioso, curiosa, para você que queira trabalhar com muita colaboração, que atue como dono, como dona, que quer ter essa autonomia, venha escutar aqui com a gente uma proposta, entra lá no LinkedIn, Maria Isabel Azevedo, se conecte com a gente, porque a gente tem muita oportunidade aí, e cada vez mais a gente fala, né? A gente contrata por esse how, essa história, quem tem uma história interessante, quem queira realmente trabalhar e entregar resultados nesse como, dessa forma, com esses valores, com esses comportamentos, sempre vai ter um espaço para vocês aqui, para trabalhar com a gente. Muito bom. Eu acho que talvez uma provocação, né? Assim, qual é o risco que a gente corre se aproximando mais das pessoas? Eu acho que talvez essa seja uma boa provocação, né? A gente tem muito medo, a gente tem medo de perguntar como a pessoa está, com medo dela dizer como ela está, e ninguém está bem. Então, que a gente possa estreitar mais esses laços e sabendo que só tem risco bom, né? Que é o risco da conexão, né? E para que a gente possa tirar o melhor das pessoas, né? Então, eu acho que os liderados, eu tenho uma frase que os liderados, eles não esperam líderes perfeitos, mas eles esperam líderes emocionalmente honestos, né? E ninguém é perfeito, ninguém tem todas as respostas, como a Bel mesmo disse. Mas eu acho que ser honesto é bem melhor do que a gente ficar tentando ainda manter essas máscaras sociais, que são máscaras que só afastam a gente, né, uns dos outros, e só atrapalha o trabalho, atrapalha o clima e a cultura, né? Então, eu acho que eu deixaria essa provocação, né? Qual é o risco que você corre, efetivamente, pegando na mão de alguém e dizendo o que você precisa, como é que eu posso te ajudar? Perfeito. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu saio daqui muito nutrida, aprendi muita coisa ouvindo vocês ao longo desse bate-papo e espero que você também. Porque a conversa termina aqui no podcast, mas ela continua. Nós temos aqui um espaço para que você possa continuar contribuindo conosco. Deixe nos comentários sua pergunta, seu comentário, sua contribuição, aquilo que você gostou, aquilo que você quer ver mais aqui, para a gente deixar esse podcast cada vez mais a sua cara também. Vem co-construir com a gente. Na Top Tio, a gente acredita que conversas encurtam distâncias. Então, quando a gente traz duas profissionais como a Bel e a Mari, é justamente para entender como que o desenvolvimento pode acelerar essa jornada, como que a gente olha para a vulnerabilidade e potencializa isso, e como que a gente é acolhimento para o outro. Porque cuidado não é só
quando tá tudo bem, mas é principalmente quando não está tudo bem. Então fica aqui o meu convite para você continuar interagindo conosco, nos procurar para uma conversa, nos sigam nas redes sociais e até a próxima.